Oi, crianças! Vamos à nossa aula de história. Hoje nós vamos falar sobre o surgimento da escrita, né? Como seria a nossa vida sem a escrita, né? Como nós faríamos para nos comunicar, para guardar informações, para usar até mesmo o computador se não soubéssemos escrever, não tivéssemos uma escrita. Então, nós vamos ver hoje como surgiu a escrita. A escrita surgiu por volta de 6.000 anos atrás, numa região chamada Mesopotâmia, tá? Que é atual, hoje em dia, chamado Iraque. Ela está relacionada a uma série de transformações nas sociedades ao longo do tempo. Então, olha só, aqui nós temos a palavra Mesopotâmia, que tem origem grega, significa terra entre rios. Por quê? Ela ficava localizada entre dois rios, o rio Tigre e Eufrates, tá? Lá no Oriente Médio. Hoje em dia, esse local é chamado de Iraque, tá? Então, observe como era naquela época, né? 6.000 anos atrás. Quando eu falei que ocorreram transformações nas sociedades com o passar do tempo, né? Porque eles eram sociedades agrícolas, né, que precisaram passar a sistematizar as informações. Ou seja, eles tiveram a necessidade de registrar as práticas comerciais deles. Né? Então, eles plantavam, eles necessitavam registrar a quantidade dos produtos que eles plantavam, a quantidade de animais que eles tinham, né? Que alguém possuía. Então, tudo se iniciou com essa contagem. Né? Essas contagens que deram início à primeira escrita. Mas onde surgiu a primeira escrita, o primeiro registro de escrita mesmo? Surgiu, né, lá nos povos sumérios, tá? São onde surgiram os primeiros registros de escrita. Os sumérios usavam a argila e um instrumento chamado cunha, que é esse que está aqui, ó, esse tipo um prego, né, de forma triangular. Eles usavam desenhos simplificados de animais, pessoas, objetos, elementos da natureza para fazer os registros deles. Então, eles tinham os símbolos próprios deles. E onde eles registravam? Em placas de argila, tá? Usando esse instrumento aqui chamado cunha. E, consequentemente, essa escrita, que foi a primeira escrita que a surgir, foi chamada de escrita cuneiforme, né? Devido a esse instrumento aqui que eles usavam, tá? Bom, os sumérios foram os primeiros a registrar, né, a escrita. Mas outros povos também começaram a iniciar os seus próprios registros. Vamos falar dos registros dos povos egípcios, né? Eles ficavam lá na África, ó, Egito, na África. Eles também tinham um jeito próprio de fazer os registros deles, né? Eram sistemas diferentes, né, que foi criado na África há mais ou menos 5.000 anos atrás. Eles elaboraram um sistema baseado em símbolos chamados hieróglifos, que evoluiu com o tempo. Então, nós temos aqui a escrita hieróglifa, foi a primeira, tá? Com vários símbolos mais complexos, tá? E depois, com o passar do tempo, eles evoluíram para a escrita demótica, ou seja, é uma escrita que também usa hieróglifos, mas era uma escrita mais simplificada, menos desenhada, tá? Só que eles tinham uma forma diferente de registrar. Tá? Eles registravam não em argila, eles registravam em papiros. Mas o que são papiros? Os papiros, eles era o tipo de papel deles, que eles fabricavam a partir dessa planta aqui. Essa planta é chamada papiro. Então, eles pegavam esse caule, tá? Utilizavam o caule, cortavam em tiras bem fininhas, né? Entrelaçavam e formavam o papel deles, que é o papiro, tá? Então, ali eles faziam o registro deles, né, usando os hieróglifos, tá? Desenhos também. Então, tudo era registrado dessa forma. Olha como era a confecção. Dá para vocês analisarem aqui, ó, as fibras, né, do papel deles entrelaçado. Inclusive, tem uma atividade bem legal
que vocês vão fazer no final da aula. Vocês vão confeccionar o próprio papiro de vocês. Então, eu vou enviar um vídeo onde vocês vão ver parte por parte. É um trabalho que vocês vão ter que fazer, tá? Sobre os registros egípcios. Tá. Então, nós tivemos os sumérios com a escrita cuneiforme, né? Os egípcios com os hieróglifos, e nós tivemos também a escrita chinesa, tá? Que era baseada em ideogramas, ou seja, cada ideograma desse expressava uma ideia, tá? Aqui eu coloquei o início, né, os primeiros registros, né, e o atual, como eles registram hoje, como eles fazem os ideogramas deles. Aqui embaixo eu coloquei para vocês uma tabelinha para vocês verem a evolução dos ideogramas chineses, né? Então, antes de Cristo, 17 antes de Cristo, olha como que eram os desenhos, né? Eles foram evoluindo os ideogramas até chegar na escrita atual, tá? Então, os chineses também tiveram a própria forma de escrita deles, tá? Que eram baseadas em ideogramas. Eles expressavam as ideias deles usando a tinta nanquim, que é essa tinta preta, e o papel de arroz. Então, os egípcios faziam com o caule da planta. Os chineses faziam o papel com o arroz, né? Utilizando o arroz. Bom, no final da matéria de vocês, lá do livro, tem um texto falando sobre os maias. Porque os sumérios, né, os egípcios, os chineses, nós estamos lá na parte lá da Europa, no continente europeu. Mas no nosso continente americano também existiram povos antigos que também tiveram sua própria escrita. Uma delas eram os maias. Os maias, eles tinham registro próprio deles também, tá? É o mais antigo aqui no continente americano, que foi descoberto, né? Mas só que até hoje ele não foi totalmente decifrado. Ele era formado, os pesquisadores viram que ele é formado por sinais e símbolos, mas ele é muito complexo, né? E devido a esses símbolos podem ter várias representações, eles não conseguiram decifrar totalmente, né, todo o alfabeto maia. Ainda está em descoberta ainda. Mas no continente americano existiam os povos mesoamericanos, que eram os astecas, maias e incas, e os primeiros registros mais antigos que foram descobertos no continente americano são dos maias, tá? Que é uma das civilizações mais antigas que tem. Bom, por hoje é só. Assistam os vídeos complementares com muita atenção. Inclusive, em um dos vídeos, ele fala sobre um trabalho que vocês vão fazer, que é a confecção de um papiro. Então, tem tudo explicado lá no arquivo para vocês, como que vai ser esse trabalho. E esse trabalho, eu preciso da devolutiva de vocês para mim, tá? Que ele vai contar com uma avaliação também, tá? E vai ser bem legal, vocês vão adorar. Um beijo e até a próxima aula.